Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao nosso meio acadêmico. Eu sou a professora Cristiane e hoje, nessa videoaula, vamos falar sobre os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem no esporte. Vamos abordar nessa aula métodos de ensino e aprendizagem no esporte, no método analítico, global e misto. Seja muito bem-vindo, então vamos lá. A iniciação ao esporte trata-se de uma prática educativa intencional voltada com uma metodologia voltada para o ensino dos esportes dentro dos conteúdos das aulas de educação física. Então, a iniciação ao esporte trata-se de uma prática educativa intencionalmente metodológica, voltada para o ensino dos jogos esportivos dentro dos conteúdos da aula de educação física. Então, o aluno ele passa por um processo de ensino-aprendizagem do esporte de uma forma organizada, de uma forma planejada e sistematizada. Um ponto de extrema importância é o papel do profissional que atua na iniciação esportiva. Por quê? Porque existem algumas questões dentro desse processo metodológico que o profissional, o professor que vai atuar, na iniciação esportiva precisa estar ciente. Tá? Então, o aluno, como uma forma global, ele é composto de algumas influências que vai determinar se ele vai ter sucesso naquela modalidade, se ele vai ter uma motivação pelaquela modalidade, se ela vai ser bem prazerosa. Então, algumas questões como cognitivas, motoras, afetivas, sociais e físicas. Então, é interessante que o profissional ele fique atento a todas essas questões de um modo global que vai envolver o aluno naquela iniciação esportiva. Alguns outros elementos também são fundamentais se observados, relacionados à capacidade de desenvolvimento e compreensão no ensino e aprendizagem no esporte do aluno. Tá? Então, o profissional ele tem que ficar atento a questões como estimular o interesse pelo esporte, ele tem que levar o aluno a sentir esse desejo pelo esporte, ampliar o repertório motor desse aluno, tá? Possibilitar habilidades motoras que possam contribuir para o seu crescimento e seu desenvolvimento de uma forma motora e física, tá? Compreender a lógica de jogos de equipes, otimizar a compreensão técnico-tática no contexto do jogo, favorecer a tomada de decisão, autoestima e autoconfiança. Dentro do jogo é possível atribuir todos esses elementos para que o aluno não faça o jogo só por jogar, o esporte só por fazer. Propiciar o ambiente para as relações interpessoais, um ambiente apenas competitivo, um ambiente que só vai levar o aluno ao alto rendimento, à performance, tá? Apenas a aprendizagem técnico-tática daquele esporte, mas sim propiciar um ambiente que ele possa ter relações interpessoais com seus colegas, com os professores, tá? No meio em qual ele está executando aquele esporte ou fora dele. Contribuir na construção de princípios e valores que está ligado a esse ambiente aqui, de ter uma boa relação interpessoal, assim como com os seus colegas, aderindo a princípios e valores que possam levar para a vida, e estabelecer metáforas com a vida, estabelecer que a oportunidade que é gerada pelo esporte pode levar a ter um desejo de conviver com seus colegas, respeitando, tá? Então, todas essas esferas que compõem dentro do método de ensino-aprendizagem no esporte é fundamental que o profissional que atue diretamente com esse aluno possa atribuir todo
esse aparato, toda essa informação, todo esse conhecimento, todo esse perfil de ensino-aprendizagem na colaboração do aluno, né, do aluno-atleta como um todo, como integral, observando que o aluno ele não é um ser que apenas vai aprender técnico e tática. Observa-se que aqui é uma gama de oportunidade, é uma gama de questões, é uma gama de posicionamento, né, de fatores que vai levar o aluno a, por exemplo, ser estimulado pelo interesse pelo esporte. Tá? Então, não é apenas aplicar o esporte, apenas o famoso joga bola, dá a bola para o menino e pronto, ele se vira. Não é esse o papel, tá? Na iniciação esportiva, se fazer uma pedagogia do esporte apropriada em direcionamento dos métodos de ensino. Então, todos esses fatores aqui estão relacionados a um método de ensino favorável de aprendizagem para que o aluno tenha uma oportunidade de aprender, né, o esporte de uma forma global. Torna-se fundamental a obtenção de um maior conhecimento do profissional acerca das abordagens metodológicas a serem trabalhadas na iniciação esportiva, dentro de uma faixa etária adequada, com aumento de nível de complexidade gradativa das atividades propostas, não antecipando etapas e impedindo de haver a chamada especialização precoce. Tá? Então, na metodologia de ensino e aprendizagem nos esportes, é fundamental que o professor, né, o profissional, ele tenha uma gama, né, ele tenha uma amplitude, que ele tenha consiga obter o maior conhecimento, tá, acerca dessas abordagens para ser trabalhada na iniciação esportiva. Tá? Então, fazendo o conhecimento dessas abordagens metodológicas, o que acontece? Vai impedir que esse aluno, né, que esse atleta antecipe as etapas, tá? E que possa, né, ser um indicativo para ter uma especialização precoce. É como se aquele aluno que tenha um desenvolvimento ótimo, precoce, comparado com seus colegas. Então, ele está realizando ali uma atividade, o profissional observa que ele é muito bom no sentido tático e técnico, tá? E aí pula a etapa, coloca ele para jogar com outros, com faixa etária, vamos supor, maior, né? A faixa etária maior comparado com a dele, só pelo fato dele ter uma boa técnica, né, de movimento. Então, isso vai gerar o quê? Uma especialização precoce. Tá? Então, a ideia não é basear o aluno apenas nas questões táticas do movimento, mas observar todo aquele contexto que foi apresentado anteriormente, para aí sim, né, se ter uma boa aprendizagem e evitar essa especialização precoce. A especialização precoce ela ocorre por meio de um processo que submete as crianças a um treinamento sistemático e organizado antes da fase pubertária. É o que vai levar, né, o jovem, a criança, o adolescente, a ir subir etapas, tá, sem ter o conhecimento prévio, cognitivo, social, de aprendizagem, daquele esporte, daquela modalidade, numa forma de uma pedagogia que seria ideal para uma iniciação esportiva. Tá? Então, o aluno a criança começa a pular etapas, certo? E com frequência em média, 3 dias da semana, sua realização aumenta seu rendimento gradualmente, participando em competições esportivas. O que acontece? A especialização precoce ela é mais levada para nível de competição do que propriamente dito para o seu nível interpessoal, tá? Seu nível social, seu nível cognitivo. E muitas das vezes, em nível cognitivo, atrapalha, né? Então, a criança, né, ela não consegue exatamente entender o porquê daquele esporte.
Ela só sabe que ela vai ter que ganhar uma medalha, ela vai ter que competir, isso e aquilo, mas ela não consegue relacionar o esporte com a sua vida, no seu cotidiano, com seus colegas, com a sua família, na escola, tá? Então, são esses acontecimentos que devem ficar atentos, tá? Então, o profissional ele tem que obter bastante conhecimento acerca do que exatamente é necessário, tá? Para se fazer, para se aplicar uma modalidade esportiva, tá? Em um grupo de crianças dentro da escola, certo? E aonde é que esteja acontecendo essa iniciação esportiva, dentro da escola ou fora dela. O treinamento precoce especializado, ele gera problemas na criança, né, especialmente na sua carreira esportiva, tal como a formação escolar deficiente, devido à grande exigência em acompanhar com sucesso a sua carreira esportiva. Então, isso está ligado, né, com a deficiência que se tem, né, na sua formação escolar, quando a criança é submetida a níveis, vários níveis, dias, duração e frequência de treinamento. Então, a criança ela não consegue acompanhar o seu rendimento escolar, tá? Então, ela gasta muita energia, tá? Nos treinos, né? Na questão de ganhar, e vai deixando de lado a sua formação escolar. E para se ter um bom desenvolvimento, né, para se ter uma boa iniciação esportiva, essa formação, né, essa iniciação esportiva, né, ela precisa estar junto, ela tem que ela tem que andar ao lado desse desenvolvimento escolar. Então, tem que ter uma unilateralização do desenvolvimento que deveria ser plural. Então, a formação escolar ela não tem que ser deficiente. Então, a criança começa a participar tanto de treinos, né, que acaba deixando, né, a sua participação em atividades e brincadeiras e jogos, né, é o social. Então, a criança ela não consegue mais juntar, né, com essa esfera estudo, lazer, né, jogos e brincadeiras que acontecem. Então, a criança, né, o profissional leva a criança exatamente a apenas a aprendizagem técnico e tática, esquecendo de todos aqueles fatores que eu mostrei anteriormente a você. Então, é de importância, é importante que o profissional, o professor, ele tenha bastante conhecimento acerca do que é uma iniciação esportiva, né? Quais são os métodos de ensino e aprendizagem nos esportes, porque gerar esses problemas aqui, uma formação escolar deficiente, desenvolvimento plural, né, da sua relação com a escola e com o esporte, né, não sendo, ou seja, a criança só leva a criança para o esporte, então isso aqui não pode ser, tem que ser unilateral, no sentido que a criança precisa aprender, né, a jogar aquele esporte, a praticar aquele esporte, para se ter também um bom rendimento escolar, tá? E não reduzir a sua participação em atividades de lazer, de esportes, jogos e brincadeira no seu mundo infantil. A criança ela não pode perder a sua experiência, ela precisa explorar para desenvolver suas habilidades motoras, ela precisa saber que ela é criança, tá? Então não se pode gerar esses problemas, tá? Quando se observa uma habilidade numa criança, coloca ela pulando etapas simplesmente porque ela tem um bom desenvolvimento ótimo, né, daquela modalidade. Então é importante observar essas questões. O método de ensino facilitará e dará um grande avanço na preparação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando situações, problemas e tarefas motoras adequadas à sua capacidade, no intuito de tornar a aula agradável, instigante e prazerosa para a prática esportiva. Então, quando o professor, um profissional, ele obtém conhecimento acerca do processo de ensino-aprendizagem numa forma metodológica do ensino e aprendizagem dos esportes, ele vai ajudar, né, o aluno, né, a ter um grande avanço na sua preparação.
e, em especial, né, vai proporcionar situações problemas, porque ele vai entender que a escola também é um lugar importante dele estudar. Então, ele tem que saber que ele está naquele esporte, tá? Ele está começando a modalidade, entretanto, ele precisa também se esforçar dentro da sua escola, né? Ele precisa respeitar os seus pais, ele precisa conviver com pessoas, tá? E todas essas informações, né, só é possível quando um profissional, um professor, obtém essas informações e utiliza um método para que ele possa observar de perto todas essas questões. E isso vai tornar, né, além de melhorar suas tarefas motoras, né, adequado para aquela modalidade, também ele vai deixar a sua aula agradável, instigante, prazerosa para a prática esportiva. O método proporciona situações problemas a seu nível de capacidade, principalmente as psicopáticas, tá? Relacionadas à aplicação da técnica, possibilitando ao aluno solucionar tarefas e problemas relacionados ao jogo, favorecendo esforços positivos e motivacionais. Então, além, né, das situações-tarefa que ele precisa observar no nível escolar, o método também vai proporcionar a ele situações, problemas a nível da sua capacidade durante o jogo, né? Durante a sua atividade ali, durante as suas tarefas, né? Então, vai facilitar o aluno, né, a relacionar o jogo, favorecendo esforços positivos e motivacionais. Então, ele não vai ficar triste porque ele fez uma jogada errada, porque ele perdeu, né? Então, ele vai conseguir ter empatia com seu amigo, né? Então, ele não vai levar o jogo a ferro e fogo, ele vai entender que é só um esporte, é só um jogo, e ele consegue além daquele jogo que está acontecendo ali, depois ele continuar amigo, né, do seu adversário. Então, os métodos tradicionais, né, eles são considerados métodos diretos, onde o professor age diretamente nas ações do aluno em busca de uma melhor performance dos movimentos de maneira sistematizada, planejada e consciente. Então, os métodos tradicionais, eles agem diretamente, né, na capacidade do aluno, tá, de ter uma melhor performance dos movimentos, tá? Então, de uma maneira sistematizada, planejada e consciente, tá? Então, o aluno precisa saber o porquê que ele está realizando aquele esporte, não fazer por fazer. Então, os métodos tradicionais que vamos falar na nossa aula de hoje vai ser o analítico, o global e o misto, que são caracterizados como um processo direcionado no processo do ensino-aprendizagem que o aluno aprende para jogar. Tá? Então, ele não vai fazer um jogo por fazer, ele aprende para jogar. Então, os métodos tradicionais também são caracterizados por enfatizar o ensino da técnica com o objetivo de melhorar o resultado, permitindo uma ação mais econômica e efetiva dos movimentos. Tá? Então, na parte técnica, né, dos métodos tradicionais, o objetivo é melhorar o resultado, tá? Que vai permitir aquele aluno, né, aquele atleta, a ter uma economia, né, nos seus treinos e efetiva dos movimentos. Então, vamos falar sobre o método analítico. Tá? Quando você for estudar um pouco mais aprofundado sobre o método analítico, você vai perceber que alguns autores utilizam também o método parcial. Tá? Então, são parecidos, ou é analítico ou é parcial. Então, muitos autores utilizam analítico e outros usam parcial. O método analítico parcial é caracterizado pelo processo de ensino-aprendizagem realizado por etapas, tá? Onde os exercícios são resultado pela divisão dos gestos, das técnicas, das ações motoras. Então, quando as pessoas utilizam o método parcial, né, para você aprender agora, parcial está relacionado com etapas, então não é difícil de esquecer, tá? Então, método analítico, lembra, o método parcial, etapas, tá? Então, tem essa relação, onde os exercícios são executados pela divisão, são parcialmente divididos entre gestos, técnicas e ações motoras. Primeiramente, o que vai acontecer? O aluno vai conhecer os componentes técnicos do jogo por meio de repetições de exercícios de fundamentação técnica, tá? Agregado cada vez mais a exercícios difíceis e complexos. Então, ele vai começar a conhecer o jogo por etapas, tá? Então, vai ser
Ele sai de uma esfera que ele vai ter aquele conhecimento daquele movimento, ele aprende. À medida que ele vai aprendendo, vai sendo agregado mais exercícios, tá? Difíceis e complexos. O método analítico ele é conhecido também na educação física como série de exercícios, caracterizado pela ordem de exercícios que estão sendo aplicados pelos princípios metodológicos. Né? Então, como é que funciona essa série de exercícios, essa ordem de exercícios? Então, vai do conhecido para o desconhecido, das partes para um todo. Tá? Então, ele sai, ele aprende aquele gesto, tá? E ele vai aplicar aquele gesto. Tá? Então, se fundamenta das partes, tá? Parcialmente, até ele chegar ao movimento completo. Do fácil para o mais difícil, tá? Então, à medida que ele vai aprendendo, tá? Ele vai diminuindo a ajuda, ele vai sendo aplicado mais exercícios, tá? Com maior nível de complexidade. Aí que vem do simples para o mais complexo, que vai aproximando gradativamente do movimento que se quer. Divisão do movimento em fases funcionais, tá? Então, ocorre, tá? Uma divisão, né, dos movimentos para chegar a um movimento completo. Então, primeiramente, ele vai aprender, por exemplo, uma técnica. Então, o professor vai, primeiramente, ensinar a ter um bom chute. Né? Então, antes de realizar o chute propriamente dito com a bola, por exemplo, ele vai ensinar a técnica daquele chute. Tá? Então, primeiramente vem o conhecido, ele já sabe chutar, mas o professor vai ensinar como é que é a melhor forma correta para ele realizar um chute. Quando ele aprende a técnica correta, tá? A fundamentação técnica daquele chute, aí sim ele executa o chute. Tá? Então, o método analítico, ele é um método por etapas, tá? E vem do conhecido para o desconhecido, do fácil para o difícil, do simples para o complexo e divisão dos movimentos em fases funcionais. Então, a gente tem uma representação gráfica aqui do método analítico, tá? Então, como seria? Tá? Então, como a gente aprendeu, o método analítico ele é por etapas, então sai de uma condição simples do simples, do fácil, até ele chegar ao movimento completo. Tá? Então, essa aqui é uma representação gráfica, onde, etapa por etapa, ele vai aprender naquele movimento, até ele chegar ao movimento completo, né? Até ele movimentar, até ele chegar ao nível otimizado daquela modalidade, daquela técnica, tá certo? E quanto ao método global? O método global, ele se fundamenta de maneira geral através da ação durante o jogo, aumentando as possibilidades técnicas e táticas do aluno para desenvolver a ação motora e não apenas o fundamento isolado. Tá? Para a gente entender, o método parcial, ele vai por etapas, por partes, por divisão, por partes, né? Aqui não, no global, ele não é fundamentado na questão isolada. Tá? Ele se fundamenta de maneira geral, movimento geral, certo? Esse método se fundamenta na criação de jogos que têm origem na simplificação dos jogos esportivos, como basquetebol, handebol e futsal, de acordo com a idade e aumento do nível de dificuldade entre a aplicação dos jogos preparatórios até o final, tá? Ou seja, até chegar à parte prática da modalidade, o aluno passará por vários jogos preparatórios. Então, assim, no método global, o professor já adiciona, né, aquela modalidade para ser feita. Então, por exemplo, o professor de educação física, hoje ele vai aplicar o futsal, por exemplo. Então, ele vai começar a cada aula colocar já os meninos de uma forma geral, global, para jogar aquele jogo, sem se preocupar de uma forma isolada, de ensinar como é que vai ser o chute, como é que ele vai fazer uma defesa, um ataque. Não, já coloca o aluno para jogar e a cada jogo, né, o aluno vai tendo aquela modalidade, vai tendo aquela aprendizagem, tá, aquela performance porque ele está jogando, né, propriamente dito. Então, no método global é colocado vários jogos preparatórios até se chegar
por exemplo, o nível de competição, por exemplo, né, se for o caso. Mas a diferença entre o método parcial para o global é esse. O parcial, ou analítico, é apresentado fases por fases até se chegar, tá, àquela modalidade. O método global é diferente. Já é colocado o jogo, tá, e nesse jogo, durante os jogos, é que aí que o aluno vai começando a ter, né, a performance perfeita, tá, para se ter no final, né, uma modalidade executada. Esse método se fundamenta na criação de jogos que têm origem na simplificação dos jogos esportivos, como o basquetebol, handebol e futsal, como eu falei, de acordo com a idade e o aumento do nível de dificuldade entre a aplicação dos jogos preparatórios até o final, ou seja, até chegar à parte prática da modalidade, o aluno passará por vários jogos preparatórios. Como a gente pode observar aqui, é uma representação gráfica do método global. Então, o que vai acontecer? O professor vai colocando jogos preparatórios, tá? Dentro desses jogos preparatórios vai ter um nível de dificuldade, vai ter um nível menos, vai ter um nível maior de dificuldade dentro desse jogo completo, até chegar, né, no jogo formal, no jogo final. No método global para o ensino e aprendizagem é aplicada uma série de jogos, portanto deve ser seguido os seguintes princípios. Então veremos quais são eles. Na realização dos jogos, o aluno precisa alcançar o objetivo, certo? Já pré-estabelecido, tá? Então, as formas dos jogos preparatórios são jogo de iniciação, grandes jogos e jogos pré-esportivos. Então, observa que naquela representação gráfica, de um jogo para outro, tinha umas setinhas. Então, isso significa que o aluno vai sair de um jogo jogo de iniciação para jogos grandes, né, grandes jogos e os jogos pré-esportivos. Então, ele sai de uma categoria de um jogo para ir para o outro, tá? No entanto, no método global, esses jogos não podem ser mais difíceis que os jogos objetivados, obtendo atenção com o número de regras. Então, nesses jogos aqui, jogo de iniciação, grandes jogos e jogos pré-esportivos, eles não podem ter um nível de dificuldade como vai ser, né, por exemplo, no jogo final, né, no qual o professor quer se propor a fazer com os alunos. Então, com os jogos realizados em pequenos grupos, tá, é importante, tá, e que sejam realizados em pequenos espaços, os alunos aprendem de forma mais intensa. Então, o professor utiliza estratégia, né, esse método faz com que o professor busque estratégias de treino, né, para que durante esses jogos, né, o seu aluno tenha mais um desenvolvimento, uma performance melhorada entre um jogo e outro, tá? Agora vamos falar sobre o método misto. O método misto representa a sincronia dos métodos global e analítico, esquematizado na seguinte forma: global, analítico, global. Ou seja, primeiramente o jogo executado, lembra que no método global são realizados jogos preparatórios? Então, para a gente entender o método misto é o seguinte, primeiramente o jogo é executado, depois são realizadas as correções, que aí entra o analítico, tá? Que é por etapas, tá bom? E na sequência, após as correções, torna-se executar o jogo, unindo todas as etapas, tá? Então, esse aqui que é a finalidade, essa aqui que é a representação, a característica do método misto. Então, ele representa a sincronia dos métodos global e analítico, esquematizado nessa seguinte forma aqui, Global, primeiramente, o jogo executado, tá? O professor coloca o aluno para jogar. Aí ele vai observar, e aí ele vai começar a fazer correções, tá? E, novamente, é realizado o jogo, que vai unir todas as etapas. Neste método, possibilita a prática de exercícios isolados e a iniciação ao jogo por meio dos jogos coletivos desportivos, que vai dar suporte ao professor na utilização de exercício e jogo dentro de suas aulas, livre da ordem já estabelecida com jogos ou mais exercícios. Então, assim, é uma prática interessante, né,
que vai fazer com que, ao mesmo tempo, a criança tenha a oportunidade de jogar, o professor vai ter a oportunidade de fazer essa correção de uma forma isolada para que ele entenda, tá? Aquele movimento correto. Então, nossa aula de hoje foi sobre as influências dos métodos no processo do ensino e aprendizagem, que leva em consideração a necessidade do professor buscar conhecer diferentes metodologias que lhe dará sustentação em sua prática pedagógica, porque cada método representa um caminho para escolher e desenvolver as potencialidades de seus alunos. Tá? Então, torna-se necessário que o professor busque conhecimento acerca dessas metodologias e faça relações com seu aluno, para assim realizar uma prática pedagógica melhor direcionada. Tá? Então, nossa aula de hoje, falamos um pouco sobre os métodos tradicionais de ensino. Né? Eu espero que você tenha entendido. Se você teve um pouco de dificuldade de entender esse assunto, volte essa videoaula, que vai ser de extrema importância para o seu conhecimento e seu desenvolvimento como futuro profissional, que vai trabalhar, né, com crianças e jovens na iniciação esportiva. Então, obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau!